Olá, nós vamos falar sobre o efeito fotoelétrico. Lembrando que tanto cientistas desde Huygens, Young, Maxwell, etc., provaram a natureza ondulatória da luz, que explica fenômenos como a interferência, a difração ou a polarização que nós já vimos. Mas, apesar disso, várias coisas ficaram sem ser compreendidas, como, por exemplo, a absorção e emissão de elementos, o espalhamento da luz, por que elementos possuíam espectro de linhas e a produção de raio-x, como que acontecia, que foram descobertos em 1895, o próprio espalhamento de raio-x, incluindo o efeito Compton, não conseguiam ser explicados, apesar de o mundo considerar a natureza ondulatória da luz. E hoje em dia, que não existia ainda naquela época, hoje o funcionamento do laser também não pode ser explicado com a natureza ondulatória da luz. Bem, o efeito fotoelétrico. O Hertz, em 1887, quando ele incidiu luz sobre o metal, ele observou centelhas, faíscas, ou seja, elétrons que escapavam deste metal. Mas o Thomas Edison já tinha feito elétrons escaparem de um metal em 1883 a partir da emissão termiônica. Ele lá fornecia energia através do aquecimento desse metal e ele precisava de uma determinada energia, que é térmica no caso, para arrancar os elétrons desse material e chamou isso de função trabalho. Só que a diferença é que o Hertz ele não estava aquecendo o metal. Então, antes de continuar, convém falar sobre a radiação do corpo negro, que foi onde tudo começou. O corpo negro é um corpo que é capaz de emitir todos os comprimentos de onda num espectro contínuo e também de absorver todos os comprimentos de onda. Stefan e Boltzmann perceberam que a intensidade dessa radiação emitida dependia da quarta potência da temperatura do material e multiplicado por uma constante hoje conhecida como constante de Stefan-Boltzmann. Esse gráfico mostra o espectro de emitância de radiação de um corpo negro. A intensidade, ela varia, ela não é a intensidade, né? A emitância varia com o comprimento de onda e também com a temperatura. Vejam que ela tem um pico e depois cai para zero para comprimentos de onda pequeno e também vai diminuindo para comprimentos de onda bem grande. Para cada temperatura tem um valor de máximo e a posição lambda para a qual ocorre o máximo também varia com a temperatura, que hoje é conhecida como lei de Wien, que o lambda onde o máximo ocorre vezes a temperatura é igual a uma constante. O Lord Rayleigh estudou a imitância, né, das radiação do corpo negro e ele viu que essa imitância, que varia para comprimento de onda, sendo a intensidade total emitida, a integral, para todos os comprimentos de onda, e ele já tinha percebido que um corpo negro pode ser exemplificado como uma caixa que tenha um pequeno orifício, porque a luz, a radiação entra pelo orifício e é absorvida pelas paredes dessa caixa e vai ficar refletindo dentro da caixa. Conforme a temperatura desse corpo pode aumentar, a radiação é emitida e escapa por esse orifício, que então é uma radiação de corpo negro. E então, nessa caixa, as paredes poderiam funcionar como osciladores e a partir dos modos normais de oscilação, usando o princípio da equipartição da energia, Rayleigh chegou a essa relação entre a emitância e o comprimento de onda.
nós podemos ver que para comprimentos de onda altos, essa curva justifica e explica bem o que era obtido nos experimentos, porque essas curvas mostradas são obtidas experimentalmente. Porém, quando é fácil ver que para comprimentos de onda pequenos, esta função tende a infinito, já que ela varia com o inverso da quarta potência de lambda. E esse desacordo entre o cálculo de Lord Rayleigh e o experimento foi conhecido como a catástrofe do ultravioleta. Até que em 1900, o Max Planck, estudando a radiação de corpo negro, ele tentou, de qualquer forma, explicar, calcular e obter um resultado que se adequasse aos resultados experimentais. E ele fez isso supondo que os elétrons localizados nas paredes do oscilador, da caixa, funcionariam como osciladores, mas que poderiam vibrar apenas com frequências bem definidas, não com qualquer frequência. Então, as frequências eram um múltiplo inteiro de uma constante, um H, vezes a frequência. E a energia desses modos de vibração também não podiam assumir qualquer valor, mas dependiam da constante H. Com isso, ele obteve essa dependência, onde H, hoje nós conhecemos bem o valor, que é a constante de Planck. Chamamos assim em homenagem ao Planck. E isso explicou o experimento, né, do corpo negro. Ela coincide com o experimento tanto para comprimentos de onda grandes, com o pico, e para comprimentos de onda pequenos. Só que o Max Planck fez essa suposição para justificar os cálculos, mas ele não estava confortável com isso, porque era uma suposição ousada. Então, não tinha tanta aceitação, apesar de justificar os cálculos. Então, foi em 1905 que o Einstein resolveu fazer o experimento do efeito fotoelétrico. Este é um esquema do circuito que ele usava. Essa parte amarela é o metal, aqui é a luz incidente nesse metal. Quando a luz incide nesse metal, elétrons escapam e eles são coletados, escaparam com uma determinada energia e são coletados por esse coletor. A esse coletor, ele está ligado a um circuito e é aplicada uma diferença de potencial, um potencial negativo, e Einstein foi variando o valor desse potencial negativo. Então, ele viu que aumentando, né, o valor, o módulo desse potencial negativo, bom, a princípio os elétrons são negativos, eles são repelidos, já que o potencial é negativo, mas a energia deles era suficiente para vencer esse potencial e entrar no circuito. Porém, conforme esse potencial, o valor dele em módulo ia aumentando, os elétrons, a corrente ia diminuindo, até que em um determinado valor, chamado potencial de corte, deixava de existir corrente. Então, significava que antes os elétrons saíam daqui com uma certa energia cinética, suficiente para vencer esse potencial. A partir do potencial de corte, a energia cinética não era mais suficiente. Então, a energia cinética máxima, adquirida pelos elétrons ao escaparem aqui do metal, é igual a carga do elétron vezes o potencial de corte. Então, ele, para tentar mudar esse potencial de corte, ele tentou aumentar a intensidade de luz, mas não conseguiu mudar o potencial de corte, que não depende da frequência. O que ele fez, então, não depende da intensidade, perdão. O que ele fez foi justamente mudar a frequência da luz. Então, aumentando a frequência da luz, ele conseguiu aumentar o valor do módulo do potencial de corte, diminuindo a frequência da luz
ele foi baixando o potencial de corte. Então, ele viu que a frequência da onda, quanto maior a frequência da onda, maior a energia cinética com que os elétrons escapavam. Então, ele lembrou do experimento do Planck e da constante e usou essa constante de Planck e conseguiu explicar e calcular o valor do potencial de corte usando essa energia, que dependeria de H vezes a frequência, e conseguiu reproduzir os valores obtidos experimentalmente. Então, a energia do fóton, ele determinou que, viu que a luz era composta de partículas, fótons, que carregavam energia da luz, então essa energia era quantizada, poderia ter alguns valores. Então, apesar da luz ter um comportamento ondulatório, ela também tem um comportamento de partículas. Como sabemos que λF igual a C, mas a energia também pode ser escrita como Hc sobre lambda. Então, essa é a energia da luz, carregada pelo fóton. O fóton incide no metal, precisa de uma determinada energia, que é a função trabalho, para arrancar esse elétron, e o que sobra, a diferença, é a energia cinética, E vezes potencial de corte, com que o elétron sai, que é a energia cinética, né? Então, olhando essa expressão, dividindo E, né, passando o E para o segundo membro dividindo, podemos ter o potencial de corte como função de H sobre E vezes F menos φ sobre E. E temos aqui um gráfico que pode se obter quando fazemos experimentos. Nós temos, mudando a frequência, conforme a frequência da luz aumenta, o potencial de corte também aumenta. Diminuindo a frequência da luz, o potencial de corte diminui, até chegar numa certa frequência em que, abaixo dela, nós não vamos mais observar o efeito fotoelétrico. Essa é chamada frequência de corte, ou seja, luz que incide nesse material, com frequência abaixo dessa, não vai mais conseguir arrancar elétrons. A potência de corte, claro, está relacionada com a função trabalho, que é a função trabalho do material. Ela depende do metal, né, que exerce essa força sobre o elétron. Então, a função trabalho depende do material em si, e não da frequência. Mas a gente consegue, quando o potencial de corte aqui é zero, nós temos que a energia do fóton é igual à função trabalho necessária para arrancar esse elétron. Isso exatamente na frequência de corte. Abaixo dela não se arranca nenhum elétron. Então, essa frequência de corte também está associada com um comprimento de onda de corte. Se graficamente nós prolongarmos essa reta vai alcançar o eixo Y, né, quando a frequência for igual a zero. Também podemos, então, obter aqui, se podemos ler no gráfico o potencial de corte, podemos determinar o valor da função trabalho, já que essa curva, essa reta vai encontrar o eixo dos Y quando nós tivermos frequência zero, né? Potencial de corte, aqui esse valor vai ser igual a menos φ sobre E. Para finalizar, eu proponho dois problemas. Um é sobre uma estação de rádio que transmite ondas com frequência de 89,3 MHz, com frequência e potência total de 43 kW. E aqui a pergunta é qual é o módulo do momento linear de cada fóton e quantos fótons essa estação emite a cada segundo. Um segundo problema é sobre um experimento para um determinado material, sobre o efeito fotoelétrico, e mede-se um potencial de corte de 1 volt para um comprimento de onda de 600 nanômetros, de 2 volts para um comprimento de 400 nanômetros e 3 volts para comprimento de onda de 300 nanômetros. Pede-se a função trabalho e que se obtenha experimentalmente, através de um gráfico, o valor da constante de Planck. Então, essa foi a aula de hoje.